Correu o mundo, essa surpresa que o Vilas Boas preparou, muito bem preparada ontem no Estádio do Dragão. Ninguém sabia que o Luuk de Jong ia ser apresentado e essa surpresa correu o mundo, nas redes sociais, nos jornais internacionais, correu o mundo mesmo e foi o regresso a essa tradição que este canal, atenção, já tínhamos falado nos vídeos anteriores, que podia acontecer, que era uma oportunidade única que o Porto tinha para voltar a essa tradição antiga e que os adeptos tanto gostavam e que era uma imagem de marca do Porto. Foi a época certa, a altura certa para fazer isso. De facto, o Vilas Boas muito atento aos detalhes e correu o mundo. Foi uma surpresa, ficou toda a gente surpreendida. Correm aí muitas imagens de pessoas no estádio que estavam surpreendidas. É muito engraçado, já estive a ver também o relato dos comentadores que estavam a transmitir o jogo. Também ficaram surpreendidos. Parece que nem Farioli sabia que o De Jong tinha chegado. Portanto, foi muito bem guardado este segredo. É engraçado como é que, em plena era das redes sociais, como diziam aqui nos comentários, quando eu falei nessa possibilidade, que na era das redes sociais seria impossível uma coisa destas, com jornalistas o tempo todo atentos, com tantas fugas de informação, como é que o Porto conseguiu esta surpresa? Está realmente de parabéns à direção. E vamos ver, e é que não é um jogador só para a surpresa. Penso que o último jogador que tinha cumprido esta tradição tinha sido o Hugo Leal, no tempo do Pinto da Costa, acho eu. Não sei muito bem em que época foi. Depois deixem nos comentários se alguém souber de facto quando é que foi. Eu acho que foi o Hugo Leal, já há bastantes anos. Foi um jogador que acabou por não ser muito útil, foi mais para a surpresa. Eu acho que o Luuk de Jong é muito útil aqui ao Porto. Claro que eu não espero que ele seja titular, o titular é o Samoa, o titularíssimo, mas o De Jong é um goleador. Ao contrário do que muita gente diz, o De Jong está em forma, o De Jong tem marcado muitos golos nas últimas épocas e é muito experiente, traz essa experiência, aquilo que eu dizia no vídeo passado, uma experiência que pode ser importante para o Samu, porque o Samu é um jovem muito emocional, aquilo que eu dizia, ele ontem falha um golo de cabeça, um cabeceamento em frente à baliza e ele desata os pontapés ao poste, ele é muito emocional, tem ali momentos do jogo em que ele pode soltar a bola e não solta porque há uma empolgação da bancada e ele quer fazer mais, ele pede ao treinador para não ser substituído porque quer marcar golo e eu acho que toda essa ansiedade faz mal ao Samu. Nós já vimos que ele é craque, é o jogador mais caro de sempre da Liga Portuguesa, mas também já vimos que ele não lida muito bem com a pressão às vezes, então eu acho que o Samu vai também ganhar com essa experiência do De Jong e também vai ter um concorrente de peso à altura. Claro que o De Jong não vai ser esse jogador que vem buscar a bola atrás e que empurra os adversários como o Samu, são outras características, mas é goleador também. E o De Jong é muito bom de cabeça, muito bom no jogo aéreo. O Porto agora a jogar com dois extremos que podem cruzar facilmente para ele. O De Jong pode ter uma palavra a dizer. Eu imagino o De Jong como a ponta de lança que vai entrando em jogos que é preciso resolver. Imagino, por exemplo, o Porto a precisar... Acontece muito ao Porto, né? Enfim, durante os campeonatos. Há jogos que fica ali aquele 0-0 e que falta 10, 15 minutos e o jogo não desenrola e o Porto não consegue marcar golo. É nesses momentos que pode entrar o De Jong e fazer muitos golos. Estou a imaginá-lo assim. Portanto, é um jogador que, apesar de ter 34 anos, entra claramente como uma opção para o Farioli, como uma opção válida para jogar, apesar da idade. E depois é um avançado, uma alternativa válida que vem de graça, custo zero, impressionante. Esta jogada do Vilas Boas foi incrível. Está realmente de parabéns a direção do Porto. Está a fazer uma preparação de época a roçar a perfeição. Não sei o que mais eles poderiam fazer realmente para preparar a equipa. E pelo que vimos ontem do jogo, o Porto está já a jogar muito. Aquilo que eu dizia, eu acho que um dos grandes méritos do Farioli foi ter conseguido recuperar a equipa na posse de bola. O Porto das últimas épocas tinha muita dificuldade em segurar a bola, então o Porto da época passada não conseguia fazer 2, 3 toques sem começar a tremer e perder a bola. E hoje em dia o Porto já consegue manter uma posse impressionante, muita qualidade na posse de bola. E não é só com os reforços, porque o Porto acaba o jogo do Atlético de Madrid com muitos jogadores da época passada, inclusive é Gruitch de defesa central, e mesmo assim consegue manter essa posse de bola. Embora, como eu dizia no outro vídeo, eu sinto que os jogadores da época passada ainda têm certos vícios de jogar mais para trás e nota-se que os reforços têm mais confiança em fazer passos de maior risco, de maior desequilíbrio. Mas isso é como eu digo, acho que é uma questão mental que vai ser ultrapassada com o tempo e com a entrada de novas mentalidades, novos jogadores e com essas mudanças que o Porto está a operar. E, portanto, eu acho que o Porto está preparadíssimo para o jogo com o Vitória de Guimarães e, como eu vos digo, entramos na semana decisiva, porque o Porto ainda vai colocar muitos jogadores esta semana. Eu sei que não acaba já o mercado de transferências, mas o Porto com certeza vai querer resolver o mais rápido possível questões pendentes do plantel. A impressão com que eu fiquei é que Gruitch, Zé Pedro, Eustáquio, até Namazo, aqueles jogadores que entraram, até o Denis Gul, ainda contam para o treinador. São aqueles jogadores que o Porto quer colocá-los, mas se não colocar eles ficam. Mas foi realmente esse o ponto alto da apresentação do Porto. A exibição de contra o Atlético também foi, mas aquela apresentação do Luuk de Jong que realmente surpreendeu todos. O estádio entrou em êxtase
Eu estive a ver os números do De Jong da época passada, ele marcou 18 golos, portanto, marcou ainda muitos golos. Fez 11 assistências, ou seja, ele também é jogador para fazer assistências. As declarações dele também são muito boas. Convido-vos a ver as declarações dele. Ele diz ser portista, que ficou apaixonado pelo clube, que adorou a surpresa e a forma como o convenceram a assinar pelo Porto e que adorou o ambiente. Realmente o ambiente da apresentação estava muito bom. O Estádio do Dragão, quando está cheio, é realmente cativante e muito apaixonante para quem está a jogar e para quem lá está. É impossível ficar indiferente ao ambiente do Estádio do Dragão. E o Farioli ganhou assim mais um líder experiente. Já tinha o Bednarek, que tinha sido pedido expresso do treinador, e agora tem também um avançado experiente, mais um líder para o balneário. E ele vai usar a camisola 26, aí eu acho que a atribuição pode ser aleatória, não sei se ele tem alguma superstição, mas penso que não. E é isso, chega a custo zero. Quando há muitos clubes que estão a contratar avançados por muito dinheiro, e o Porto vai buscar a custo zero o De Jong, e sem ninguém reparar, de surpresa, é impressionante, muito boa a contratação do Porto. Outro momento da apresentação de ontem que correu o mundo foi aquele lance do Rodrigo Mora, um lance à Maradona. Já vi essa comparação, não sei onde, mas eu ontem falei Messi, mas eu já vi em algum sítio Maradona. Bem, as comparações são muitas e realmente merecidas. Que grande jogada do Mora, ele finta toda a gente, bem, e merecia golo. Depois aquele toque mesmo para o canto da baliza, ele sabe onde quer pôr a bola, merecia golo. Grande jogada do Mora. O Mora que entrou com tudo para tentar recuperar essa titularidade que perdeu para o Gabri Veiga. Mais do que perder para o Gabri Veiga, perdeu pela posição, que já não há um segundo avançado, não é? Eu tinha dito aqui, fiquei surpreendido até. No vídeo de ontem, muita gente comentou a defender o Gabri Veiga. Portanto, há muita gente que acha que o Gabri Veiga será melhor que o Mora. Eu sei que o Gabri Veiga é craque, eu não tenho dúvidas disso. Agora, eu acho que o Mora tem que jogar, então nem que jogue a extremo. No lugar do PP, enfim. Eu acho que o Mora, até pela qualidade que ele tem e pelo que ele representa, merecia ser titular, apenas isso. E acho que o Mora também o sente, porque ele pareceu um pouco desanimado, mas realmente ele entrou com tudo e essa jogada correu o mundo. Mais uma jogada incrível do Rodrigo Mora. E o Porto parte então para esta primeira jornada do campeonato com o Vitória de Guimarães, na melhor fase possível, num estado de graça. O treinador está a ser muito elogiado por toda a gente, pelos adeptos, pela mídia, por todos. É um 4-3-3, um sistema mais simples, que toda a gente entende melhor. Dos jogadores aos adeptos, toda a gente entende melhor aquele 4-3-3. É uma equipa forte fisicamente, é uma equipa de pressão alta, muito técnica, muito criativa, reforços de muita qualidade. Eu destaco principalmente Froholt e Borja Sainz, mas todos eles são grandes reforços. Tem essa posse de bola com critério, que é uma novidade. O Porto há muito tempo que não tinha esta posse de bola, esta confiança na posse de bola. E é um 4-3-3 dinâmico, porque não é aquele 4-3-3 no papel que fica aquele triângulo muito definido no meio campo. Não, os médios sobem muito, os laterais não sobem tanto, mas compensam também ali perto do Varela, sobem um pouco. Portanto, há muitas dinâmicas. O próprio Borja Sainz vem muito para a área, para perto do Samu. O próprio PP muitas vezes também vem para o meio, ou abre mais nas laterais para os médios subirem. Portanto, muito dinâmico, muito bom. Porto entra de facto nesse estado de graça com uma boa ideia de jogo. E o Porto parece muito forte. Claro que ainda está longe do ideal, ainda tem muitos problemas no plantel que quer resolver, as tais transferências que ainda falta. É claro que há muita coisa a afinar, estamos no início da época. No entanto, é entusiasmante ver a evolução que a equipa tem desde o Mundial de Clubes até agora. Não é a mesma equipa, não tem nada a ver, e é por isso que entusiasma tanto. Este Porto tem um novo patrão, um patrão de apenas 19 anos, que é o Froholt, é o patrão do meio campo, impressionante. Ele, para mim, ele parece que vale por 2 médios. Ele consegue chegar à área, ele faz um grande golo, uma grande jogada, sempre com simplicidade, com muita velocidade, ele parece mais rápido que os outros. E é incrível um jogador com aquela estatura ter toda aquela velocidade e técnica. Muito bom o Froholt, se continuar assim, vai ser uma venda milionária para o Porto e de facto é o patrão do meio campo do Porto. Impressiona a qualidade deste dinamarquês. O Borja Sainz eu ontem comparei ao Quaresma, acho que é claro que a comparação ainda é cedo, é um pouco exagerada por ser ainda um pouco cedo, mas é aquele estilo daquele jogador que vai no 1 para 1 sem medo, também muito forte o Borja Sainz. Um grande reforço, parece que vai ser o dono também da ala esquerda do ataque. O Alan Varela, que eu digo que vai ser um produto deste treinador, porque vai ser o número 6 clássico, ele não era número 6 clássico, ele era ali sempre um médio que jogava com o outro ao lado, agora vai jogar sozinho, atrás do Froholt e do Gabri Veiga, e portanto ele vai ter que equilibrar a equipa. E sinceramente ele pareceu muito confortável nessa posição. No jogo com o Atlético de Madrid, ele compensava muito bem os colegas, recuperou muitas bolas, distribuiu com facilidade, pareceu que ele está confortável. E tem esse pormenor de Farioli estar sempre a dar indicações. Foi o jogador que mais vezes Farioli chamou, precisamente para ajustar o posicionamento dele, e parece-me que o Varela vai ser um bom número 6. O Bednarek e o Noyan Pérez fizeram uma boa dupla na defesa. Eu ainda não tenho a certeza se vai ser esta a dupla titular durante o campeonato todo. Eu apostava mais numa dupla Pripyat-Bednarek, mas o Noyan Pérez ontem jogou muito bem. Aliás, até o Gruites, que entrou central, também faz lá um grande corte, uma boa exibição.
Isto muitas vezes também tem dedo do treinador, é o treino defensivo que está a correr bem, mas realmente o Neon Pérez desta vez não comprometeu e o treinador continua a apostar nele. Já o Alberto Costa, eu continuo com dúvidas, porque o Alberto Costa foi muito discreto. Ainda assim, não comprometeu, foi bastante útil, mas também pode ter a ver com este sistema, é que o Farioli não quer que os laterais subam muito e aí eles dão menos nas vistas. Mas de qualquer forma, o Alberto Costa esteve bem defensivamente. Vamos ver mais para a frente se realmente ele é um bom jogador ou se tem algo mais. O Gabri Veiga, apesar de eu achar que o Mora devia jogar a titular, eu acho que o Gabri Veiga fez uma boa exibição. Ele é um jogador robusto, ele tem técnica, tem criatividade, tem boa qualidade de passe, de facto é um bom reforço. Ele fica um pouco apagado porque está ao lado do Froholt, que é um monstro, é difícil realmente sobressair ao lado dele, mas o Gabri Veiga muito bem também, uma boa exibição. Depois temos o avançado, o Samu. O que é que eu achei? Achei que o Samu esteve muito pressionante. Nota-se que ele está com outra motivação, igual ao PP. Eles estão mais motivados. No entanto, ainda se atrapalha um bocado. Eu acho que é a ansiedade, a tal ansiedade que alguém tem que o ajudar a ultrapassar, porque ele realmente tem pormenores muito bons, mas depois empolga-se um pouco, fica um pouco ansioso, mas muito pressionante. É aquela força física do Samu. Ele também tem essa desvantagem que os defesas encostam muito nele. Às vezes há certas faltas que o árbitro deixa passar por causa do seu poderio físico e que acaba por prejudicar. Mas o Samu também está de facto a melhorar e é de facto o ponto de lança certo para uma equipa neste estilo de jogo. Depois as substituições tiveram um pouco impacto, eu acho, mas de qualquer forma teve essa nota positiva de ver como a equipa segurou tão bem a bola naqueles minutos finais, mesmo com os jogadores da época passada. Da festa de ontem também fica a recordação das homenagens ao Diogo Jota e ao André Silva, que foram muito emocionantes. As homenagens, os aplausos ao Falcão e ao Futre, que jogaram no Porto e no Atlético, e que deram o pontapé de saída. Um pormenor que eu gostei de ver, que foi a entrada da equipa pelo meio da multidão, já ainda fora do estádio. Gostei desse pormenor, achei que é essa ligação dos adeptos aos jogadores que é bonita e que pode fazer a diferença, pode motivar mais ainda a equipa e cria essa ligação. Portanto, foi mesmo uma apresentação à antiga, teve essa surpresa, teve essa grande conexão com os adeptos, uma apresentação preparada ao detalhe, assim como toda a época parece estar a ser. E como eu dizia ontem, eu acho que esta escolha do Atlético de Madrid, até isso pode ter sido pensado, uma vez que o Farioli gosta tanto de intensidade, quer a equipa mais agressiva, quer reforços mais fortes fisicamente. Talvez o Atlético de Madrid seja das equipas na Europa que mais privilegia esse estilo de jogo agressivo. E talvez Farioli quis testar a equipa, antes de começar o campeonato, testar essa agressividade. E se ele queria isso, ganhou, conseguiu, porque a equipa conseguiu ter posse de bola, conseguiu fazer grandes jogadas, conseguiu controlar o jogo, mesmo quando o Atlético atacava mais, defendeu bem, mesmo com essa agressividade do Atlético. Portanto, o Porto está de facto mais forte e mais intenso. E vamos ter então essa primeira jornada frente ao Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão, que eu imagino que também vai estar cheio, há muito entusiasmo à volta desta equipa. As expectativas são elevadas, o 11 deve ser mais ou menos o mesmo que jogou contra o Atlético de Madrid. Eu diria que vai mudar, pode mudar qualquer coisa na defesa, talvez sair o Martim Fernandes e entrar o Francisco Moura se ele já estiver recuperado. Talvez alguma troca de centrais, jogar o Perpites em vez do Neuer, mas de resto deve ser esse o 11 que vai jogar. E o Porto parte então para essa primeira jornada com um plantel muito jovem, mas também com alguma experiência à mistura. Mantém o capitão Diogo Costa, que pelo menos para já ainda não saiu. Falava-se do Manchester City e do PSG, o Diogo Costa ainda parece estar de corpo e alma no Porto, ainda ontem esteve muito seguro, continua a ser essa voz de comando da defesa. E é essa mistura de experiência com juventude que parece estar a dar muitos resultados no Porto. E a equipa tem então o total apoio dos adeptos, o treinador também, e portanto vamos ver se o Porto faz essa grande exibição, porque eu acho que esta primeira jornada é essencial. E se o Porto fizer uma grande exibição frente ao Vitória de Guimarães, nestas ótimas condições em que está agora, pode realmente lançar-se num bom campeonato. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam da apresentação? Quais são as vossas expectativas para essa primeira jornada? Se acham que ainda vai haver muitas mudanças, transferências durante esta semana, eu acredito que sim. Há muitos jogadores que estão na lista de transferências que podem sair a qualquer momento e há outros que podem chegar. Esta direção já nos mostrou que contrata jogadores até sem ninguém saber. Portanto, eu quero saber o que é que vocês acham. Quem é que vocês acham que o Porto deve contratar? Ou se o Porto já tem um bom 11 e não precisa desses reforços? Se concordam, mais uma vez, com os comentários do vídeo anterior, muita gente acha que o Rodrigo Moura está bem no banco, ou se acham que o Rodrigo Moura deve jogar nem que seja a extremo, se acham que é este o 11 base do campeonato, ou se ainda vai haver muitas alterações. Se acham que o De Jong pode tirar o lugar a Samu, ou ser apenas um suplente de qualidade, ou se acham que ele nem tem qualidade para estar no Porto. Enfim, quero saber a vossa opinião. Se tiverem mais algum facto ou algum dado também, se quiserem comentar, é sempre bom, acrescenta sempre ao canal e ao vídeo. E é isso, deixem o vosso comentário, deixem um like, subscrevam se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.